no Prime. Tu tem certeza que a Terra é plana, é isso? Tenho certeza. Eu não duvido disso. Que isso? A galera vai ficar ansiosa comigo. Eles ficam putos que eu falo isso, mas eu tenho que Como falar. assim? Como é que esse negócio que a Terra não é redonda, é reta? Como é que é isso? Vou tentar fazer assim uma síntese mais ou menos, tá? Resume pra mim, me convença. Esse assunto ele é tão Quando tu olha extenso. pro mar, tu vê reto. Bom, isso aí. Essa é a explicação. O mato? Pro mar. Ah, pro mar. Olha pro mar. Essa daí é uma das explicações e tem todo um detalhamento técnico sobre isso daí. Mas se você olhar reto pro mar e o navio for andando reto, ele vai sumindo, que ele vai descendo. Refração. Refração? É. O que é isso? Isso é um fenômeno que é descrito na física como o desvio da luz, quando ela percorre pelas camadas atmosféricas. Quando você olha para o céu, você tem diversos gases que compõem a atmosfera. Todo mundo sabe disso. Esses gases, eles têm uma oscilação. Isso depende da umidade relativa do ar, depende se está chovendo, se não está chovendo, depende da quantidade de nuvem, depende da distância que você está observando aquele objeto, porque à medida que a gente vai andando cada vez mais para longe um do outro, como a camada de gases ela vai aumentando, porque você vai tendo mais obstáculos na sua linha de visão, a sua visão ela é comprometida. Então aí você tem essas miragens que são formadas. Chega num determinado momento que por um afunilamento da sua perspectiva e da sua visão, você deixa de enxergar um objeto. Um exemplo, se eu estou parado aqui, né, num local plano, e uma pessoa ela vai andando na minha frente, andando, você vai perceber que à medida que ela vai se distanciando, ela vai ficando menor na sua vista, né? Você vai vendo ela cada vez menor, até uma hora que ela some. Por que isso acontece? É porque ela desceu uma curvatura? Não, é porque o seu olho simplesmente não tem capacidade de enxergar aquela pessoa a tantos quilômetros de distância, né? E no meio de todos esses quilômetros de distância, você tem diversos gases que estão compondo aquela atmosfera que deixam a sua visão mais turva. É difícil. Inclusive, quando você vai para o alto mar e você vai fazer um teste de refração, um teste de nivelamento, e você vê que a embarcação some quando ela chega muito longe, se você tem um aparelho, uma câmera que amplia muito o zoom, você consegue resgatar o barco de novo. Então você lá dá um zoom, você pega um barquinho que está a 30, 40, 50 quilômetros de distância, e você consegue enxergar ele de novo. Você Mas vê será ele... que 40 km de distância não é pouco para o tamanho da Terra? Não, Ainda porque- é uma superfície que é visível? Sim, não, a pergunta é excelente, mas existe uma explicação no modelo do globo para ela. Existe um cálculo que é levado em conta, uma trigonometria esférica, que eles levam, para poder projetar esse cálculo, eles colocam o raio da Terra como um dos centros do cálculo. Então, eles têm lá, sob medida, tem uma tabela na internet que você pode pesquisar para brincar disso daí, né? Caramba! Então você coloca lá, a cada 5 quilômetros de distância na linha do horizonte, você Existe já um começa a ter ângulo. uma queda de curvatura. Ela começa de forma mínima e vai sendo progressiva, entendeu? Então, com base nesse cálculo, você consegue entender. Se você está vendo uma embarcação a 40 quilômetros de distância, você consegue saber. É claro que tem outras medidas que precisam ser levadas em conta. A altura do observador, a altura do objeto observado, a altura da câmera, tudo isso você tem que colocar. Uma referência, os dois no mesmo Exatamente. padrão de Não é altura. só, bati o olho e enxerguei, a Terra é plana. Não, você precisa levar todo um contexto de variáveis. Então existe uma curvatura. Não tem. É justamente esse o ponto. O teste de nivelamento ele é fatal para o globo. Inclusive, a maior fotografia registrada hoje de distância, que o cara usou lá uma câmera muito potente, usou. Como que fala? Infravermelho, que eles usam, que amplia ainda mais, foi uma fotografia tirada de uma montanha a quase 500 quilômetros de distância. Caramba! Então, assim, esse teste de curvatura é um assunto muito interessante. O que eu faço é o quê? As pessoas, elas falam que eu sou maluco e tal, mas eu sinto muito, eu não posso falar uma mentira, eu tô falando daquilo que é. Eu convido qualquer pessoa a estudar sobre isso. Eu posso provar isso que eu tô falando. Tem canais de pessoas que eu conheço aí, colegas meus que falam sobre esse assunto, que tá lá, tá todo o material registrado lá de teste de nivelamento, provando que, tá mostrando lá, não é uma especulação. Ele mostra um objeto sendo observado onde não deveria ser. Porque deveria ter uma curvatura ali. E não pode. Mesmo levando em conta os efeitos de refração da atmosfera, o desvio da luz, não justifica o objeto estar sendo observado. Não era para ser observado. Então, assim, aí fica nessa, né? Fica nessa. Aí o cara... Mas assim, ó, uma montanha ser vista de uma outra montanha, por mais que há uma curvatura aqui, o pico dessa montanha ainda está mais alto. Claro. Ela compensa a curvatura. Sim. Lembra das variáveis que eu falei que devem ser levadas em conta? Então, por exemplo, ó, se uma montanha foi avistada a 500 km de distância, primeiro... Você não viu a montanha, você viu o pico da montanha. Você viu ali uma parte da montanha. Você viu o cume. o pico... Não, No às vezes fim até das mais. contas, é o cume que interessa. Ou às vezes até mais. Não, porque ainda nesse caso aí
Credo, sabe? Porra, velho, até que eu fui bem nessa. Porque ele é bom pra caramba, né? Ele botar essas piadinhas. Eu tava aqui tão focado explicando, mas eu ainda consegui. Só pra dar uma extravasada. Brabo. Não, mas só pra entender, contextualizar. Essa montanha que foi observada, não foi o pico dela só que foi observado, não. Foi da metade dela pra cima, foi uma grande parte. Mas aí a questão é que, pra você entender, você tem que pegar a altura da montanha que o observador estava, menos em o nível de relação... curvatura. E aí você coloca isso tudo numa equação, coloca na calculadora de curvatura do globo e lá vai dar o resultado. Ó, essa montanha que você avistou, pela distância que ela está e pela altura que você está, era para ela estar encoberta, por exemplo, 100 metros abaixo da curvatura. Só que não tá. Você consegue enxergar a montanha. Mas e as fotos dos satélites? Lá no espaço? Eu desafio você mostrar uma foto de um satélite, velho, que não seja CGI. Eu desafio, pô, tá? Pode pesquisar aí, eu quero ver. Uma foto da Terra? A foto da Terra até hoje, que é apresentada como foto da Terra, que inclusive foi capa do iPhone, que é a Blue Marble. Você pode pesquisar, foi a própria NASA que falou isso. Não sou eu que tô falando, não. A Blue Marble, que por muito tempo foi apresentada como uma foto verdadeira da Terra, foi revelada que foi uma série de montagens, que é CGI. Não é uma foto real. Isso daí tá na internet, não sou eu que tô falando. Não é coisa da minha cabeça de novo. Então, se você pegar... Você já pulou de parapente, alguma coisa assim? Não, nunca pulei. Acho legal, tenho até vontade. Você andou mas... de avião já em alturas? Já. Quando você olha, é que no avião você tem a janelinha muito curta. Não, mas não tem curva, dá pra ver claramente. Então, mas quando você... Eu vou te levar pro lado de parapente. Vou levar esse cara pro lado de parapente. Quando você bater lá no alto, cara... Não sei se pode ser uma ilusão, tá? Mas ela dá uma sensação de que tem uma curvatura. E outra coisa, então o cara que viajou do Japão pra Rússia de avião, ele tá mentindo pra você? Não, eu acho que já envolve outro contexto. Porque as rotas aéreas, elas podem mudar. Elas têm diversos fatores que influenciam, né? Não, mas as rotas aéreas... Ele deu a volta no globo, ele tava no Japão, ele não voltou todo ali a Europa, a Ásia, Europa, Oriente Médio... Sim. A América, sim. Ela foi daqui pra cá, pra Rússia, ela deu a volta no globo. É o que eu tô falando. É errado? Não, isso daí pode ser explicado dessa forma no modelo do globo, mas também pode ser explicado no modelo terra plana. Como seria na terra plana? Se você pegar o mapa da terra plana, se pegar depois uma imagem aí, e você colocar o ponto, né, desse voo que você falou, do Japão até a Rússia, você vai ver que... Perdão. Estados Unidos, né, mano? Perdão. Porra, aí é burro pra caralho. Até os Estados Unidos. Japão, Estados Unidos, América. Perdão, certo. falei errado. Perdão. Não, perfeito. Pode ser qualquer ponto. Se você pegar, a única diferença no modelo da Terra plana é que a viagem, ela é feita num círculo. Ele sai de um ponto, faz uma rota circular e chega até o outro, passando pelos mesmos locais que você passou. É uma coisa que, a princípio, eu explicando assim, às vezes a pessoa pode não entender, mas se você colocar lá no Google... Tem uns caras que fez um teste de botar o avião em linha reta, pra ver o que acontecia. Beleza. E ele chegou na América. Não, mas chega. Você saiu do ponto A e foi para um ponto B. Ele traçou os aviões, eles podem fazer uma trajetória reta, que não é comum. Sim. Não é comum, geralmente é o oposto, eles fazem trajetórias mais circulares, eles sempre estão adaptando, né? Eles mudam a trajetória, mas ele também pode fazer um voo em linha reta. Esses voos são mais raros, assim, mas geralmente são em forma mais circular. Eles fizeram como teste mesmo. Mas isso aí... O tempo, se há algum desnível... atmosférico ali entre um país e outro, exatamente, entre um continente e outro. Mas não tem nada a ver. A questão da rota aérea, as pessoas precisam entender que rotas aéreas não tem a ver com a Terra ser uma bola ou não. Quando a gente está falando de teste de curvatura, a gente está falando de topografia. O que a gente está debatendo, o que a gente tenta discutir é se a Terra tem de fato uma curva ou se ela é plana. O que acontece na rota aérea tem diversas variáveis, né? O avião, que nem eu estou falando, ele pode ter trajetórias diferentes que podem ser explicadas em ambos os modelos. Por exemplo, eu poderia chegar para você e falar assim, no modelo do globo, uma trajetória que nunca foi feita. Se a Terra é uma bola, certo? Vamos imaginar que a Terra é uma bola. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os aviões eles fazem viagens assim, é sempre no sentido leste-oeste, oeste-leste. Nunca houve na história do mundo uma volta de avião, uma volta ao mundo, né? No eixo norte-sul. Um avião que passasse por cima da Antártica e por cima lá do... Mas é uma explicação física e química ali, porque o ar é feito num... Então, mas não tem, mas falando nisso até, rolou uma teoria recentemente, que eu tô até querendo um dia ir num podcast que os caras estudiosos sobre isso para perguntar para eles. Do cinturão de gelo, já ouviu falar disso? Cinturão de gelo não. Eu sei do cinturão de Van Allen, que é do espaço, de gelo não. Não, cinturão de gelo, que no Polo Norte ou no Sul, não lembro agora, existe um cinturão de gelo que não pode passar por ele, e dentro ali, na bolinha, lá em cima, no caso a bola sendo redonda, né? Sim. O planeta sendo redondo, uma bola. Ali naquela bolinha do topo, ou
do polo, tem um cinturão circular. Entendi. E ali dentro tem outros continentes e países que ninguém conhece. Tá merda, você tá louco. Que é protegido não. por grande... Mas aí acho que a questão, não é tipo assim, terra oca, talvez, tem a ver com terra oca. Não é São isso. continentes Continentes do É na cinturão de Antártida. gelo da Antártica ou na Antártida. Não, eu já vi, tem teoria sobre isso daí, mas eu particularmente... Que tem os tratados do governo mundial, que tem um certo nível ali da Antártica ou Você do não pode Polo navegar Sul, abaixo do você paralelo não pode 60. passar. Não pode. Não, isso é um fato. Então, Tem pessoas que não sabem desse tratado, mas ele existe. Ele é um tratado de mais de 50 países, se eu não me Isso engano, aí. assinado. deve ser por isso que não teve a viagem norte-sul, pô, porque chega uma hora que você não pode passar. Então, mas por que, aí que eles que não tá. deixam ninguém passar? Eis o ponto, meu amigo. A Antártica seria a chave. Eu costumo dizer o seguinte, você quer provar de uma vez por todas, então, a forma da Terra? Abra para as pessoas fazerem turismo, de verdade, passar pela Antártica, atravessar. Se ela é um continente do tamanho que dizem que é, deixa as pessoas atravessarem lá. Registre isso em tempo real. Morre, não acabou. pode, eles não deixam. É cheio de papaco Ou então rasteiro lá. passa um avião, registra um avião passando por cima, no meio, lá por cima, passando por meio. O avião passar ali, pelos estudos, é meio que muito Isso é o que eles arriscado. falam. Isso é o que eles por conta falam, da, mas... da névoa, de neve, uma nevasca, um Sim. negócio assim. Pô, Mas, mas teriam períodos do ano que poderia ser. Isso poderia ser Uma exploração terrestre, com Poderia. certeza. deve ser poderia. muito sinistro pra ninguém deixar entrar lá. Então, o que tem ali? De dentro? novo, vocês estão falando isso. De novo, eu não tô falando nada novo. Isso daí você pesquisa no Google. Pesquisa aí, Sim, Tratado sim. Antártico. É o que eu tô falando. A Antártica, querendo ou não, é um lugar misterioso. É por isso que tem essas teorias lá. Quando você falou aí de continentes que possam existir lá, isso sim é especulação pura. Isso é uma especulação. A gente pode brincar de conversar sobre isso. Será que tem lá, né? Civilização debaixo da Antártica? Como é que eu vou saber? Eu Eu não tô fui falando é lá. uma especulação, uma teoria, um assunto assim. É um bem especulativo esse mesmo. A gente não tem Tem nenhum cara que elemento. defende isso. Tem cara que defende. Que tem os Eu- caras botaram um drone secreto pra tentar passar por cima do cinturão Sim. e avistou não sei o quê, mas Sim. E nessa parte aí, eu já não acredito, porque que nem eu tô falando, eu nunca vi elementos. Porque assim, pra mim, uma coisa é ciência. Ciência é empirismo. Você observa, você mede. Você vive aquilo, entendeu? Quando eu falo pra você sobre teste de nivelamento, falando se tem curva ou não, isso é uma coisa que pode ser provada. Qualquer pessoa, assim, entre aspas, pode ter uma câmera sofisticada e pode aprender a fazer um teste de curvatura. Tem um canal do colega meu, o nome do canal no YouTube é Além do Horizonte Óptica, o canal do André. Tem uma série de experimentos lá, não é um ou outro. Ele mostra, inclusive, experimentos usando um barquinho pequeno de brinquedo, ele coloca num lago, uma superfície plana num lago. Esse barquinho, ele avança coisa de 500 metros apenas, e ele some. Não dá mais para enxergar ele. Mas como que ele sumiu se ele nem chegou na curvatura ainda? Porque a curvatura, em tese, ela começa a cada 5 km de distância. Então por que ele sumiu ali? Por causa do efeito de refração. Então a base do barquinho já começa a sumir. eu acho que a teoria, ou melhor, a física da refração não elimina a curvatura. Não, mas não é para eliminar. Uma coisa elimina a outra, entendeu? A refração, ela existe tanto no modelo do globo quanto no modelo Terra plana. O problema é que no modelo do globo nós estamos aprendendo uma coisa errada, que é justamente o que você falou. Quando você está na escola, o que os professores eles ensinam? E eles aprenderam dessa forma. Sumiu o barquinho na linha do horizonte, tá descendo a curvatura. Mentira. Hoje isso já foi desmentido. Você pega uma câmera potente e você resgata. O que deveria estar abaixo da curvatura é observado o tempo inteiro. Tem milhares de registros disso aí espalhados pelo YouTube. Então, quando você fala isso, você diz pra mim que a gravidade é uma farsa. Opa, com certeza. E a gravidade é o seguinte, aí a gente vai entrar no assunto mais polêmico ainda, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso, porque eu sou um cara cujas motivações são verdadeiras. Eu não tô aqui pra brincar com ninguém. Esse assunto é muito importante pra mim, porque terra plana é bíblico, certo? Tá lá em Gênesis, como que Deus criou a Terra. Sério? Isso tá descrito lá. Pode colocar aí a passagem de Gênesis que eu leio Então, aqui pras pessoas. fala pra mim como é certo? que é. Qual que é a passagem? Coloca Gênesis 1 aí. Qual versículo você quer? O primeiro, eu quero o primeiro. Posso ler? Pode, Mais claro. fácil. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ponto. Aí eu já tenho que concordar com você. Algo já existia. Sim. Sim. Uma superfície. O globo não apareceu uma explosão. Não. Big Bang eu já refuta aí. Exato. Opa, Ponto. claro. Isso aqui é só o começo, isso aqui é só a gente. Eu tô pegando o comecinho. Se for pegar todas as passagens da já Bíblia era. inteira, enfim. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Eu vou ler meio depressa também para não... Tá bom. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia.
Então Deus diz que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Essa palavra divisão ela pode ser traduzida de outras formas, como expansão ou firmamento, Sim. que é a parte do firmamento que a gente já vai chegar, eu já vou explicar. Na verdade é porque no início falou que o mundo era água. A divisão que a gente interpreta Exato. aí é que existe agora... Ele criou uma divisão para criou- separar Ele criou a Terra. a terra e ele criou aqui, como diz, ó, uma divisão. Essa divisão seria algo que separasse a água de cima e a água de baixo. Seriam os mares aqui. A água que nós temos aqui. Pode ser. Essa divisão. Eu mostro aqui, depois tem um monte de material sobre isso que eu posso mostrar. Inclusive tem bíblias católicas que já vêm com um desenho de Gênesis representativo sobre isso daqui. E tá lá, uma terra plana fechada por um domo, que é a visão que os antigos hebreus tinham sobre a terra. Todos os povos antigos era unânime a visão que eles tinham sobre a forma do mundo. Essa visão do domo ou da cobertura de uma camada de água sobre a terra, ela é muito falada no mundo cristão e na Bíblia, por conta até da época de Noé para trás, onde os homens viviam por muito mais anos. Exatamente. E essa camada de água é o que filtrava os raios solares que fazia a gente envelhecer muito mais devagar. Perfeito isso daí. O próprio dilúvio só... O dilúvio foi essa camada que O caiu. dilúvio, as pessoas às vezes pensam que o dilúvio foi assim. Simplesmente choveu muito. Não. E até, não é isso. Essa camada As que existia. comportas do céu se abriram, então a terra foi inundada tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. A água, ela veio de baixo. E hoje em dia, inclusive, encontraram vestígios de água lá no Everest, congelado do dilúvio. Exato. Hoje em dia tem elementos... Elementos de barco com betume Exatamente. de ancestrais Que provam o dilúvio. que São estavam evidências em cima de montanhas. Exato, Um exato. navio não passaria por ali. Hoje em dia você tem diversas... De novo, eu não estou falando nada da minha cabeça, são coisas que qualquer um pode pesquisar. Você tem diversas evidências muito interessantes de que realmente aconteceu um dilúvio, certo? Bom, então continuando aqui, ó. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Essa divisão que ele está se referindo aqui nessa tradução, a palavra é divisão, mas a palavra correta aqui, ela vem do hebraico, é a palavra raquiá, que significa firmamento. Raquiá significa uma estrutura sólida, firme, como se fosse vidro, essa divisão, certo? Então não é como se fosse, sei lá, simplesmente o céu assim, ó. Né, que você vê os pássaros voando, que você vê nuvem, não é o céu, não é gás isso. Ele realmente fez uma estrutura sólida, rígida, para quê? Para dividir as águas de cima das águas de baixo. Na minha interpretação era a divisão que o mundo, o globo, era água pura, e aí a terra apareceu e dividiu água e terra. Era essa a minha... Terra que eu digo terra, chão, né? É porque, ó, você percebe que esses detalhes que eu tô falando para você sobre o significado da palavra hackear, porque a Bíblia, se a gente for ler a Bíblia mesmo... No aramaico, no hebraico. Exatamente, é aí que tá, entendeu? Traduções que vêm do grego são muito boas também, entendeu? Porque do hebraico é impossível, é difícil, né? Você tem que ser uma pessoa que, sei lá, manja muito para isso. Mas do grego, tem tradução. Essa tradução aqui é uma tradução padrão. Tem vários erros de tradução aqui porque o homem foi modificando, né? A diversas passagens da Bíblia. Tentou simplificar, né? Exato. E aí ele diz aqui, ó, que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. Isso. Esse era a minha visão sobre a separação. Sim. Aqui é a primeira parte e a mais importante que se eu for ler tudo aqui é muito, mas esse é o cerne da questão que a gente estava discutindo aqui, a questão do firmamento. Essa passagem deixa claro que Deus criou uma separação de águas e águas e que ele fez um domo. E o significado da palavra hackear, qualquer pessoa pode pesquisar, é isso. É uma estrutura rígida, sólida. Ou seja, isso por si só, esse primeiro elemento, apenas um elemento de toda a criação, que é o domo, isso já refuta a Terra Globo. Já não tem cabimento. Aí eu vou dizer o seguinte... Mas esse domo não necessariamente é uma meia-lua. Ele é um domo total dentro do globo. Não. Ou melhor, por fora do globo. Não, vou citar outra passagem para você aqui, ó. Em Jó é dito assim: a terra tem a forma do barro sob o trabalho do sinete. É claríssimo. A Bíblia é claríssima sobre a questão da forma da terra. Infelizmente, eu fico triste de ver que tem pastores, padres que infelizmente dizem que não. Eu, na verdade, não consigo nem entender como que eles falam isso, porque é de uma clareza tão meridiana que o mundo descrito na Bíblia é um e o que a NASA fala é outro, que não tem cabimento para mim. Eu quero fazer um exercício de raciocínio com vocês aqui, ó. Coloca aí, ó. O barro sobre o trabalho do sinete e mostre para os telespectadores o que é o barro sobre o trabalho do sinete. É como se fosse um
Carta, lembra daquelas carta, cartas antigas que isso. os caras iam cravar e batiam o carimbo naquela Sim. massa e ela, pum, Isso. formava aquela bordinha na massa, né? E tinha lá a assinatura, né? A Isso. marca registrada de quem carimbou. Isso. É isso daí. Isso é o barro sobre o trabalho do sinete. Agora, pesquise no Google, quem tiver interesse coloca. Sistema Solar GIF. É um Kamehameha do Goku que a NASA mostra. O que a gente está agora? Nesse exato momento, enquanto a gente está conversando aqui, a Terra é uma bola, ela está girando em torno do próprio eixo, ela está transladando a mais de 100 mil por hora em torno do Sol, os outros planetas estão girando também, e a gente está avançando, como se fosse um poder de Dragon Ball, assim, ó, rumo ao universo. Estamos explorando essa, tá assim, ó. Então, assim, velho, tipo, é uma piada, eu sinto muito, eu não quero desagradar ninguém, quero deixar claro isso aqui. Eu fico triste, inclusive, que as pessoas às vezes levam por um lado pessoal, mas eu estou falando exatamente Até aquilo porque que eu eu estou estou lendo. aqui, não concordo com você e tudo bem. Eu estou aqui, estou falando exatamente do que eu leio, do que eu sei. Quando eu falo para você sobre o firmamento, a palavra hackeada, onde ela vem, isso daí são coisas que eu aprendi. Tudo que eu estou citando aqui são coisas que as pessoas podem pesquisar coisa. e tirarem suas próprias conclusões. Não estou falando isso porque eu quero afetar a vida de ninguém, nem nada do tipo. Eu ia É falar apenas isso a minha forma de enxergar. E cada um que lide com isso do seu jeito. Se a pessoa ficar brava comigo porque eu estou falando isso, ela tem um problema mais com ela do que comigo. Exato. Sabe? É verdade. Eu não tenho problema com ninguém. O cara quer vir aqui falar pra mim, ó, eu acredito que a Terra tá orbitando mesmo, eu acredito que existe planeta de algodão doce. Eu não tô zoando. Se você fizer, a NASA fala que eles enxergaram um planeta de algodão doce, é que um planeta parece. que chove gasolina, planeta que chove diamante, tem de tudo lá. Eles falam. Eles falam que a água na nossa Terra surgiu através de um meteoro que trouxe a água do espaço, congelado. Aí são muitas Se teorias. se as pessoas querem acreditar nessas coisas que são fantasiosas, uma vez que ninguém pode provar, é um direito delas. Eu não. Entre acreditar na NASA e em Deus, eu tô do lado de Deus sempre. É isso aí. Eu tô fechado com a Bíblia, velho. Comigo funciona assim. E uma coisa muito interessante para a gente fechar esse assunto, porque se for continuar, a gente vai ficar aqui horas. fica mas, horas, tem muita coisa. Tem muita acaba coisa. nunca. A história agora. da gravidade, eu não expliquei aqui a questão de evitar a gravidade. Se A quiser, depois eu posso gravidade falar eu sobre adoro, isso. eu tô sempre falando nela. Mas assim, se a Terra é redonda ou plana, não muda nada o que você tem que fazer quanto a seguir Jesus. Isso aí é ponto. Até porque se você não seguir. Independente se você vai descer ou não, se você vai andar em linha reta ou não, Exato. você ser uma pessoa melhor todos os dias e seguir a Cristo e ter compaixão pelas pessoas, amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas, não muda em nada. Exato. Os Então mandamentos. não vamos discutir. Discutir é óbvio, tem que discutir, mas brigar por isso, tá? Por favor. Os mandamentos de Jesus, eles devem ser seguidos a qualquer custo, não importa que mundo você esteja vivendo, se é uma bola, se é plana, se é triangular, isso não Perfeito. interessa. Isso daí é ponto que não tem nem como criar uma discussão em cima disso. Isso é um fato. Perfeito. É um fato.